respirar, Pai amado, normalmente, Deus. Que ela possa ser contemplada, Pai, com a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. O Teu Espírito, Senhor, que renova, Pai amado, que cura, Senhor, e que liberta, Pai. Faz, Senhor, o Teu milagre, Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo nessa hora todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Martinha. Chegou o dia, Martinha. Ah, Jesus. Semana passada eu dei um furo com a Marta, coitada. Que era para ter sido ela que tinha que pregar semana passada, mas eu com a minha cabeça ruim, né? Eu esqueci e chamei o Bruno. Aí quando chegou aqui tinha 2 pregadores. Aí eu falei, Martinha, fica semana que vem. Ficou uma semana para estudar. Glória a Deus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que Tu venha estender a Tua mão sobre a Marta, que ela possa, Senhor, sentir o Teu amor, o Teu poder sobre a vida dela, e que ela possa estar intimamente ligada a Ti nessa hora, Senhor, ao ponto de receber direto do trono, direto do Teu trono, Senhor, todas as informações que Tu precisa passar para nós, Senhor. Que Tu use a vida dela, Senhor, com graça, com poder, que ela seja abençoada em primeiro lugar, mas, Senhor, que Tu use a vida dela para falar conosco nessa noite, Pai. Abençoa a Tua filha, porque nós já temos abençoado, oramos em nome de Jesus. Amém. Vem, a Sofia está aqui hoje, então a Elise falou assim, não vai orar com as crianças? Senhor, estende a Tua mão sobre as Tuas filhinhas, Pai. Guarda a vida delas, que elas possam crescer, Senhor, debaixo das Tuas mãos, protegidas por Ti, Senhor, guardadas pelo Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite a todos. Podem todos sentarem, né? Marcos, Lucas 5, tá? Vou trazer para vocês todos aqui uma palavra bem abençoada, uma passagem da Bíblia, que é a pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertando-a a multidão, deixa eu só tirar, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estava lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto
se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Só até aí, tá? Amém? Esta foi uma pesca que teve lá no lago de Genesaré. Jesus caminhava com a multidão. Ele vivia caminhando com todos, né? E numa das caminhadas, ele avista 2 barcos. Esses barcos, um deles era de Pedro, Simão Pedro, né? E Pedro havia, com todos os demais pescadores da região, haviam passado uma noite para pescarem. Porque os pescadores tinham as suas encomendas, tinham tudo. Pedro também tinha famílias para alimentarem, né? E eles foram pescar durante uma noite. Só que naquela noite, anterior a esta noite que Jesus viu, eles passaram a noite inteira pescando. Todos eles. Mas, para a decepção de todos, eles não conseguiram pegar sequer um peixe. Assim é a nossa vida. De vez em quando, nós temos algumas decepções. A gente pensa assim: hoje eu vou caminhar. Eu hoje vou na casa de fulano. Eu hoje vou a um jantar. E, de repente, nada disso acontece. Acontece o quê? As decepções. A gente fica frustrada, né? E assim foram aqueles pescadores. Eles voltaram todos para o lago, foram em alto mar, né? E voltaram todos decepcionados. Porque eles tinham encomendas, eles tinham coisas que eles vendiam, eles necessitavam alguns de venderem coisas, né? E Pedro estava num barco, juntamente com seus sócios. Era Pedro e André, e João e Tiago, né? E eles voltaram todos decepcionados, frustrados. E Jesus chegava naquele local com a multidão. E ele avista aqueles 2 barcos. E quando ele avista os 2 barcos, ele vai em direção ao barco de Pedro. Ele senta ali naquele barco e começa a falar para a multidão que estava à volta. Ele senta, mas ele já sabia de todas as coisas, que Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo, já conhece o nosso coração, já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E ele sabia que alguma coisa estava acontecendo ali. E ele senta então no barco e começa a falar com todos à volta. Mas Pedro e os demais pescadores continuam angustiados, continuam decepcionados. Por quê? Porque eles não tinham pescado a nada, passaram aquela noite toda em função da pesca. Quantas vezes a gente passa em função de quantas coisas? Quantas decepções, quantas angústias no nosso coração. Nossa, às vezes a gente diz assim: eu hoje tenho que pagar aquele boleto. E aí não tem dinheiro no banco. E aí, o que eu vou fazer? Eu hoje tenho que comprar uma carne. Aí ele não tem dinheiro para comprar. Mas Jesus conhece cada um. E aí, Jesus acaba de falar: eu quero entrar no seu barco. E ele entra no barco. Simão obedece, né? E ele entra no barco e diz para ele: vamos para as águas profundas. Simão Pedro não falou nada. Simão Pedro, vamos, obedeceu, né? Jesus entra no barco, Simão
acompanha ele e ele diz assim: não podemos pescar, Jesus, no raso. Teremos que irmos para as águas profundas. Porque no raso, a gente tem o quê? A segurança. Quando a gente entra na praia, aqui todos já foram numa praia, né? A gente entra na praia, a gente pega o quê? A gente coloca o pezinho, a gente consegue caminhar. Se a gente for mais um pouquinho, a água chega aonde? No joelho. A gente ainda consegue caminhar. Mas será que a gente consegue pescar ali? Aí a gente anda mais um pouquinho, a água chega à cintura. A gente anda mais um pouquinho, chega no ombro. Mas se a gente estiver em alto mar, nas águas profundas, como é que a gente vai conseguir andar? Será que a gente consegue mergulhar naquela água profunda? Será que a gente tem que pedir o quê? Uma ajuda. E quem que pode estender essa mão quando a gente está nas águas profundas? Somente Jesus. Então, Pedro vai com ele. Ele entra no barco, vão para as águas profundas. Mas Pedro ainda continua decepcionado. Mas não contou logo de imediato o que ocorreu naquela noite. Ele entrou, foi para o barco e foram para as águas profundas. E aí, eles seguem. Só que Pedro, naquela decepção, disse: nossa, Jesus me manda fazer isso de novo. Ele vai chegar lá e vai acontecer a mesmíssima coisa que aconteceu comigo na noite passada. Mas Jesus foi no lugar aonde ele foi decepcionado. Porque no lugar da decepção, no lugar da nossa dor, é que Jesus começa a tratar. Quando a gente tem uma... Pode pegar. Quando a gente tem uma dor, uma ferida, eu não sei se aqui já aconteceu com vocês. Às vezes, no lugar daquela dor que você tem, no lugar onde você foi levada, que você sofreu, é ali que Jesus levanta você. É ali que Jesus honra você. Isso já aconteceu comigo. Quando eu vim morar em Itaipava, eu não gostava daqui não. Eu passava férias aqui. Eu jamais pensava que eu viesse para Itaipava para viver o que eu estou vivendo hoje. Viver o Evangelho. Viver o sobrenatural. Nunca pensei. Quando a minha mãe veio para cá, ela veio, eu disse, eu não vou morar naquela cidade. Nossa, Itaipava para mim era coisa que eu fazia, era passagem aqui de criança. Eu vinha passar férias. E aqui, a minha mãe veio, foi batizada, como eu e meu irmão, né? E logo em seguida, minha mãe faleceu. E eu queria voltar para o Rio. Eu não queria ficar aqui. Eu queria voltar para o Rio, porque aqui eu sofri também. Eu perdi minha mãe aqui. Vi aquela doença toda da minha mãe. Mas foi o lugar que Jesus começou a tratar comigo. Das minhas angústias, das minhas feridas, dos meus medos. E foi neste lugar que eu descobri Jesus. Então é no lugar onde a gente tem a nossa dor, é que Jesus começa a tratar da nossa ferida. Assim como ele abre a ferida, ele cicatriza e fecha a nossa ferida, né? Então, Pedro estava naquela decepção. Mas Jesus sabia que Pedro tinha sido decepcionado, sabia que Pedro estava angustiado. Então, ele foi para as águas profundas, para Pedro viver o sobrenatural, para Pedro poder mergulhar nas águas tranquilas, o lugar onde ele foi machucado, o lugar que ele foi ferido, que ele voltou decepcionado, foi o lugar que Jesus começou a tratar dele.
E ele foi. Então, chegando lá nas águas profundas, ele viu aquele vento forte, aquelas águas profundas. Mas Jesus estava no barco. Jesus estava no barco e ele disse assim, Jesus vai sustentar, né? Porque ele está aqui, ele já conhecia Jesus. Isso aí motivou Pedro. E as águas profundas e aquele vento forte. E Jesus chega para ele e fala, Pedro, eu preciso que você agora lance a rede. E aí Pedro fala para ele, Mestre, esforçamo-nos tanto a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que tu está dizendo isto? Lança a rede, eu vou obedecer. E Pedro então pega a rede para lançar. Existe uma diferença grande entre lançar e pescar. Porque quando a gente vai pescar, a gente lança no anzol, né? A gente põe uma comidinha ali, a gente pesca o quê? Um peixe. Mas quando a gente lança a rede, vem o quê? Uma quantidade de peixe. Podem vir peixes bons, como podem vir peixes ruins. Mas Pedro já tinha aquela experiência de lançar a rede e não vir nada. Mas ele o quê? Ele obedece Jesus. E na hora que ele toma, então, a decisão, ele não dependia de ninguém. Os outros estavam próximos, mas ele não dependia de ninguém. Ele falou, eu vou obedecer Jesus. Onde eu fui decepcionado, que eu fui ferido, eu agora vou lançar a minha rede e vamos ver o que vai dar. E aí, quando ele lançou a rede, o que aconteceu? Veio uma quantidade enorme de peixes. E ele ficou espantado com aquela quantidade de peixes. Eram muitos peixes. E conforme ele ia puxando, a rede quase que arrebentava. E ele então, ele chama Tiago, chama João, chama os outros barcos e todos fizeram a mesma coisa. Todos lançaram a rede. E quando eles lançaram a rede, veio aquela quantidade de peixes. Os peixes se multiplicaram. Os peixes invadiram os barcos. E aí ele sentiu. Isto foi o Senhor. Isto foi Deus que estava ali. Foi Jesus que estava ali. Ele perdeu o medo. Ele teve coragem. Ele enfrentou. Ele não ficou parado. Ele disse assim, quando Jesus falou, lança a rede. Ele podia dizer, não, eu não vou lançar. Mas ele foi obediente. E naquele momento em que ele obedeceu, ele tomou uma decisão. Eu não vou desistir, eu vou perder o medo, eu vou crer nesse Jesus. E aí ele foi, lançou. E assim são as nossas vidas. Nós precisamos mergulharmos no profundo do profundo. A gente precisa obedecermos à voz do Senhor e nos mergulharmos nas águas profundas, sermos obedientes. A fé que ele teve foi que gerou aquela quantidade de peixes. A vitória dele nas águas profundas. Porque se ele também tivesse parado, tivesse desistido, o que ia acontecer? O milagre não ia acontecer, né? Então, Jesus, então, diz para ele, Pedro lançou a rede, né? Ele se tornou obediente, ele recolheu aqueles peixes todos, de várias espécies, né? Ele puxou a rede, vieram peixes bons, vieram ruins, mas Pedro teve uma grande reação. Na hora que ele viu aquela quantidade de peixes, Pedro chega para Jesus
e se prostra aos pés dele e diz: Senhor, eu sou pecador. Ele não imaginava, mas Jesus explica para ele: Pedro, agora você é um pescador de peixe, mas você vai se tornar um pescador de homens. E Pedro ficou, nossa, porque ele foi honrado ali naquele local, quando Jesus fala para ele: você será um pescador de homens. Nós não podemos desistirmos de nada da nossa vida. Temos que sermos perseverantes. Não aconteceu hoje, amanhã acontece. Vai para o joelho, ora, pede, Jesus escuta. Seja obediente à voz de Deus. Seja obediente aos comandos de Deus. Porque se Deus manda ele entrar nas águas profundas, é porque Jesus sabia daquele resultado, que aquela pesca ia se tornar uma pesca maravilhosa. Nós precisamos avançarmos nas águas profundas, buscarmos, conhecermos esse Jesus nas águas profundas. Precisamos mergulharmos no profundo, vivermos o sobrenatural, porque é no sobrenatural que a gente tem o quê? A intimidade com Deus. É na intimidade é que Deus vai capacitar a gente. É que Deus vai usar cada um, entendeu? Então, não podemos parar diante dos obstáculos. A gente precisa cada dia mais mergulharmos no profundo do profundo, mergulharmos nas águas profundas, mergulharmos no Evangelho do Senhor, aprendermos a palavra do Senhor, porque é a palavra que vai sustentar a gente. Quantas pessoas hoje não conhecem esse Evangelho? Quantas pessoas ficam em casa vendo suas novelas, não vêm, não levantam, não vêm à busca de quê? Das águas profundas. A gente aqui estamos todos nós, mergulhados aonde? Nas águas profundas. Glória a Deus. E Jesus está presente aqui. Jesus está vendo que nós estamos aqui. Mas quantas pessoas que estão por aí e não querem mergulhar no profundo? Então nós precisamos sermos pescadores igual Pedro, pescadores de homens. Precisamos nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, cada vez mais nos entregarmos na presença do Senhor, porque Jesus quer que nós sejamos pescadores de homens, assim como Pedro, naquele momento que ele obedeceu, e Jesus enalteceu ele, dizendo: você agora não é pescador de peixe, você é pescador também, mas eu preciso que você seja um pescador de homens. Precisamos lançar a nossa rede. Essa rede quem é? É Jesus que a gente precisa lançar essa rede. A gente precisa viver o quê nesta rede? O amor que Jesus tem dedicado a cada um. A gente precisa sair daqui, sair da nossa casa, sair de todos os lugares e pregar o Evangelho, levar o Evangelho para as pessoas conhecerem Jesus. Quem é esse Pai maravilhoso, que nos sustenta, que faz a gente viver o quê? O melhor, entendeu? Viver o sobrenatural. Precisamos mergulharmos nas águas profundas para vivermos o melhor de Deus. Então Pedro, assim como Pedro e os demais que eram sócios dele, era João, André e Tiago, e os demais pescadores, eles mergulharam nas águas profundas. Então eu faço uma pergunta para vocês. Vocês têm usado o amor de Deus como rede? Será que todos nós temos usado esse amor incondicional como uma rede? E aí eu vou pedir ao pastor. Marcos, já passou para o senhor? Não, eu queria
eu vou passar o vídeo, tá? E aí depois eu vou pedir para a gente mergulhar nas águas profundas, tá? Amém? Então vou passar o vídeo aqui. Vou fechar ali a luz. Vamos mergulhar no sobrenatural de Deus. Vamos viver esse sobrenatural. Leve o barco para onde o lago é mais fundo. E você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Mestre, trabalhamos muito durante a noite toda e não conseguimos pescar nada. Mas já que o senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João! Tiago! João! Venham! Venham! Venham ajudar! Não podemos! Estamos transbordando! Já chega! É o bastante! É o bastante! Tinham peixes de todas as espécies. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante será um pescador de homens. Glória a Deus, né? Pastor, agora pode... Ele trouxe um louvor também, tá? Vai botar aí ou o pastor vai tocar? Hein? Vou pedir a todos que a gente feche os olhos e vamos viver o sobrenatural. Vamos mergulhar nas águas, vamos lançar a nossa rede. Nós precisamos estarmos aqui para lançarmos as nossas redes. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue a tua rede e volte para o mar. Vou te esperar no mar. Nada de parar. Amém? Então, vamos pegar a nossa rede, vamos lançar no mar alto, vamos sermos pescadores de homens, precisamos pescarmos homens, precisamos viver o melhor de Deus, nós precisamos, na nossa nação também, viver o melhor de Deus. Precisamos lançar as redes para jovens, para as crianças, para os adultos, trazendo o amor de Deus. Então, que cada um hoje pegue a sua rede, coloque nas costas e vamos sair aí à busca de quê? De homens. Pescarmos homens. E Deus vai nos honrar, porque o único que honra a gente é Deus, entendeu? Então a gente vai estar, se é no lugar da dor, a gente se arrepende, a gente pede perdão, como hoje a Márcia falou na oração, a gente tem que perdoar o irmão, amarmos o irmão como Jesus nos ama, amarmos o próximo, vivermos, sabe, em comunhão, entendeu? Como eu falei para ele, me chama de senhora, não, me chama, nós somos irmãos em Cristo, e a gente precisa viver isto, precisamos estarmos unidos, precisamos vivermos o sobrenatural, mergulharmos nas águas e vivermos o sobrenatural. Amém? Cada um pega a sua rede e vamos lançar para nós, o quê? Fazemos essa igreja aqui uma quantidade de pessoas vivendo o sobrenatural. Amém, pastor? Amém. Como qualquer outro, estava cansado, sem forças, desanimado. Aleluia. Decidida a largar tudo e parar. Amém? Deus conhece tua Tava estrutura, sabe Estava ouvindo a Martinha, né? mesmo que seja E a gente vai ouvindo a palavra e o Espírito vai falando com a gente, né? E é engraçado que Pedro era especialista no que ele fazia. O cara era pescador e não estava pegando peixe. Por que Deus permite que a gente talvez não tenha sucesso numa área que a gente talvez achava assim, puxa, eu era para ter sucesso nisso? Eu estudei, falando da minha vida, 5 anos de economia, fiz um MBA de comércio exterior e Deus me tirou disso tudo para ser pastor. Vai entender? Explica um negócio desse. Não era muito mais fácil aos olhos do homem dizer assim, vai lá meu filho, eu vou te dar uma carreira, vou te abençoar no teu trabalho e vou fazer você prosperar nessa área. Não era muito mais fácil? Ao olhar do homem, pô, já tinha estudado, já tinha feito tudo. Como é que eu vou ser pastor? Deus não está nem aí pro que a gente acha, você sabia? Ele quer fazer a vontade dele. A grande questão é
Se alguma coisa não está andando bem na sua vida, é você entender que Deus tem o controle de todas as coisas, não é você. Não adianta você se desanimar e falar assim, eu vou guardar minha rede, eu vou limpar, vou lavá-la aqui, vou deixar ela guardada ali, porque esse negócio não é pra mim. Esse negócio não... Sabe? Não, irmãos. E é engraçado que o Evangelho de Cristo, ele é exatamente da mesma forma. Ele vai trabalhar na sua inconstância para te tornar uma pessoa constante nele. Se você permite que Deus trabalhe na sua inconstância, Ele vai começar a reverter o quadro. Vai transformar você numa pessoa constante nele. Essa que é a intenção de Deus com cada um de nós. Agora tem algo tremendo nisso aqui, irmãos, que mesmo ele estando ali desanimado, lavando a rede, quando ele ouve a voz de Jesus, ele até tenta argumentar com Jesus, né, Senhor? Eu pesquei a noite toda. Será que o Senhor não está vendo que eu estou cansado? Será que o Senhor não está vendo que eu não estou tendo resultado? Será que o Senhor não está vendo que não está acontecendo? Será que o Senhor não está vendo? O que Jesus responde para eles, irmãos? Jesus fala com ele, não, estou vendo, meu filho. Estou vendo que a tua vida não tá boa. Eu estou vendo que você não está conseguindo fazer nada. Eu estou vendo que você... Não, Jesus não fala nada disso. Jesus simplesmente toma uma atitude daquilo que vai mudar o rumo da história. Sabe, irmãos, se a gente permanecer naquele pensamento obstinado, a gente não vai ver o agir de Deus na nossa vida. Essa que é a grande realidade. Jesus quer mudar a história, mas se eu continuar pensando do mesmo jeito que eu pensava há 20 anos atrás, a história não vai ser mudada. Deus quer mudar a história, mas Ele precisa que você também tome uma atitude de fé. Ó, Pedro, eu vou entrar no teu barco. Com Jesus no barco, irmãos, não tem problema. Pode vir a tempestade, pode vir as coisas difíceis, mas vai chegar uma hora que a bonança vai chegar. A prosperidade vai chegar. A bênção vai chegar. E não é porque você sabe fazer isso. Porque ele sabia pescar. Não é porque ele sabia pescar. É porque Jesus estava no barco. Quando Jesus está no barco, as outras coisas se tornam irrelevantes, entendeu? Eu só estou fazendo isso, irmãos, porque Jesus mandou fazer. Esse é o sentido do reino de Deus. Existe um rei que comanda, e eu obedeço só ao rei, mais ninguém. Não adianta eu querer achar que eu estou fazendo. Não. Ô Pedro, eu estou entrando no teu barco. E diz a palavra que ele ensinava do barco. Sabe onde você vai continuar aprendendo? Você vai começar a aprender a palavra de Deus? Só quando você estiver dentro do barco. A gente às vezes acha que fora da presença de Deus, fora do barco, a gente vai conseguir fazer alguma coisa. E não vai. Porque a intenção de Deus não é ficar na beira da praia. A intenção de Deus não é que você conheça Ele só no raso. Não. O raso é muito pouco. Não se contente com pouco. Não se contente com pouco de Jesus. Jesus tem a água profunda. Eu fui lá e ele mediu 1000 côvados. E eu molhava o meu tornozelo. E foi lá e mediu mais 1000 côvados. E a água chegava nos meus joelhos.
E foi lá e mediu mais 1000 côvados, e a água chegava na minha cintura. E ele não parava de medir, e mediu mais 1000 côvados, e a água já estava no meu peito. E ele mediu mais 1000 côvados, e eram águas que eu não conseguia mais colocar os pés no chão. Essa é a hora que Deus vai fazer. Quando você não tiver mais contato nenhum com esse mundo. Quando as águas do Espírito estiverem te levando, e você não tiver mais controle nenhum, vai ser essa hora que Ele vai fazer a grande obra e te levar para as águas profundas que Ele quer levar. Você entende? Mas você precisa deixar Ele fazer. Você precisa deixar Ele te levar. Vamos comigo. Ó, Ele te faz um convite. Ele está te fazendo um convite nessa noite. Pedro, vamos comigo para as águas profundas. Não é qualquer pessoa que Ele chama para as águas profundas, não, irmão. Tinha uma multidão. A palavra de Deus diz aqui, ó, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia. Quem que Ele chamou para as águas profundas? Pedrão, gente boa. O que cortava a orelha do soldado, o que negava Jesus. Por que Ele chamou Pedro, irmãos? E não chamou aquele monte de gente que estava lá na beira da praia? Por quê? Porque Ele conhecia o coração de Pedro. Ele sabe o seu coração. Nessa noite Ele está fazendo o mesmo convite, ó. Vamos. Talvez Pedro nem soubesse o que ia acontecer com a vida dele. Certamente ele não sabia. O que será que vai acontecer comigo? Sabe o que vai acontecer com você? Você vai descobrir o que Deus tem para te dar. É isso que vai acontecer. Vamos dar uma voltinha? Ih, rapaz, quando eu escuto esse tipo de mensagem assim, eu vou longe, irmão. Eu vou lá no meu Sozo, lá, e na hora que Deus me chama para dar uma voltinha. Você acredita num negócio desse? Deus virá para você e falar assim, você quer dar uma voltinha comigo? Você quer dar um passeio de barco comigo? Irmão, Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer fazer você subir de nível. Sabe? Não fica só no raso, não. Não fica só molhando o pezinho, não. Né? Às vezes a gente fica tão satisfeito com aquela aguinha gelada no pé. Mas Deus não quer só isso. Deus quer te entregar coisas que não entregou para ninguém. Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Pedro, quando tem um encontro com Jesus verdadeiro, quando ele quebra aquela maldição, né? Porque Jesus, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, irmãos. Tolo é aquele que acha que Deus não conhece. Mas Ele conhece. A Bíblia fala que Ele nos conheceu ainda informes. Será que realmente Ele não conhece o que se passa na sua cabeça agora? Você acha? Ele sabe. E Ele conhecia Pedro, tanto que ele conhecia Pedro, que um dia Jesus chegou perto deles, dos discípulos, e perguntou assim, quem vocês dizem que eu sou? Por que Deus faz esse tipo de pergunta através de Jesus? Por quê? Porque Ele tem interesse na sua opinião. Às vezes a gente fica tão calado achando que Deus não fala com a gente, achando que Deus é um cara que está lá sentado num alto e sublime trono e que não tem mais contato conosco, mas não é assim, irmãos. Eu achava que Deus era assim, mas um belo dia Ele me mostrou quem Ele realmente era e Ele me chamou para passear de barco com Ele. O dia que você tiver uma experiência dessa, encontrar Ele na sua frente, você vai ver o que é bom para tosse. Ele vai te pegar, Michel, Ele vai te pegar pela esquina e vai te levar assim, vamos dar uma volta? Vanina, vamos dar uma voltinha comigo, Vanina? Vou te mostrar um negócio que você nunca viu. Um segredo que só Deus tem para cada um de nós. Por isso que a gente fala que Deus tem um tratamento particular e peculiar para cada um de nós. Ele não pode fazer o mesmo tratamento que vai fazer para mim e fazer para você. Não dá.
Porque você foi criada de um jeito, você pensa de outro jeito, você é uma pessoa que vive de outro jeito, e Deus te conhece nos mínimos detalhes, Ele sabe. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou. Ele queria saber a opinião de cada um, irmãos. Mas só um teve coragem. Só um se levantou. Quem é? Quem é? O Pedro de novo. Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão, Barjonas, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Espírito Santo de Deus. Parecia que estava tudo resolvido, né? Mas de repente, depois de um jantar, Jesus começa a conversar com eles e diz assim: vai chegar um dia onde eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, vou ser levado para a cruz. Isso vai acontecer. O próprio Pedro se levanta e diz assim: não, Senhor, eu não vou deixar isso acontecer. Né? Impetuoso, ansioso, falava antes da hora. Quem não é assim? Não esperava as coisas acontecerem. Não, eu não vou te deixar aí não. Aí Jesus olha para ele e diz assim: afasta-te de mim, Satanás. Pedro naquela hora tinha dado abertura para Satanás entrar nele. Como é que crente não fica possesso, irmão? Crente, mais crente do que Pedro era naquele momento ali, eu não conheço. Discípulo de Jesus. Eles conversando, Jesus diz assim: olha, vou te falar uma coisa. Você vai ser aquele que vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, jamais vou te negar. Passa o tempo, Jesus é preso. Passa na frente dele. Jesus sendo levado para o calabouço, depois para a cruz. Eu fico imaginando o olhar de Jesus naquela hora. Imagina, se coloca na posição de Pedro. Você vendo Jesus passar na sua frente, acorrentado. E aí uma das pessoas que estava açoitando Jesus diz assim: está vendo aquele ali, ó? Era discípulo dele. O que você faria, irmã? O que você faria, meu irmão, se hoje nós estivéssemos dentro de uma perseguição como aquela? E ver o seu mestre sendo acorrentado e alguém te aponta o dedo e diz assim: você é um discípulo dele. Como quem diz assim, você tem que morrer também junto com ele. A primeira reação de Pedro foi: não, nem conheço esse homem. Primeira vez. Vai andando de novo e ele vai acompanhando. De novo, mesma coisa. Você andava com ele, você era um deles. Hoje a gente quer ser um com Jesus, não é isso? Só que vai chegar uma hora que as pessoas vão acusar a gente. Ser uma pessoa que conhece Jesus é uma coisa. Ser uma pessoa que é discípulo de Jesus é outra totalmente diferente. Ser conhecido não quer dizer que você é amigo. Eu não quero ser conhecido de Jesus. Eu quero ser amigo dele. Se eu tiver que morrer por ele, eu morro por ele. Isso não é balela não, irmãos, é verdade. Será que hoje nós estamos dispostos a morrer por Jesus? Por aquilo que ele fez na nossa vida? Não, nem conheço esse homem. Nem sei quem é. E pela terceira vez ele disse a mesma coisa: não conheço. E aí na hora que ele diz não conheço Jesus, eu imagino Jesus olhando para ele e o galo canta. Como quem diz assim: lembra do que eu disse? Eu te conheço, Pedro. Eu sei quem você é. Sabe qual é a grande questão, irmãos? É que a gente quer esconder uma coisa que ele já sabe quem é. A gente quer esconder de Deus aquilo que ele já sabe quem nós somos. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Por isso que a gente precisa tirar a mentira da nossa vida. Por isso que a gente precisa tirar o engano da nossa vida.
Porque quando o diabo vier contra nós, ele não vai ter nada do que nos acusar. Porque Jesus já me conhece de todas as coisas. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que sem Ele eu sou podre. Podre. Sem Jesus nós não somos nada, de verdade, irmãos. A minha carne sem Jesus, a minha mente sem Jesus, a minha alma sem Jesus, ela não é nada. Nada. E Jesus passou por aquilo tudo e morreu, ressuscitou. E a um belo dia Jesus estava ressurreto de novo. E eles já tinham largado tudo. Tudo aquilo que eles haviam aprendido com Jesus, eles haviam largado. Já estavam pescando de forma corriqueira, como eles pescavam. E Pedro foi além, ele estava pescando pelado no barco. Olha que ponto que ele chegou, irmão. Por isso que a Bíblia fala que o estado último dessa pessoa vai ser pior do que o primeiro, quando ela não permanece em Cristo. Mas existe uma esperança. Glória a Deus que existe uma esperança. Pedro, mesmo desorientado lá no barco, pelado, fazendo a sua pesca pelado, enquanto vê, ele olha lá na praia, e um camarada parecido com Jesus, fazendo um peixinho na brasa, tinha um foguinho, tinha um pãozinho. Eu conheço esse camarada, eu conheço esse cara. Na mesma hora ele pulou do barco, foi nadando até Jesus, e ele chegou lá: Senhor, é tu mesmo, tu ressuscitou, Jesus. Às vezes a gente age, irmãos, como se Jesus não cumprisse aquilo que ele promete. Às vezes a gente age como se Jesus fosse um mentiroso. E ao contrário, nós é que somos mentirosos. Jesus nunca mentiu e não vai mentir. E Ele está aqui nessa noite te dizendo: por que que você ainda está desse jeito, lavando a rede? Você não era mais para estar lavando a rede, você era para estar pescando. Para você saber que sou eu, tem aqui o fogo, representando o poder de Deus. Tem aqui um alimento, um peixinho, e tem o pão vivo que está falando com você, Jesus. Jesus está falando contigo nessa noite aqui. Eu não sei se você está entendendo o que Ele está dizendo, mas Ele está falando com você nessa noite. E Ele olha bem para dentro dos olhos de Pedro e Ele diz assim: Pedro. E aí você coloca o seu nome nessa frase aí agora. No lugar de Pedro, você coloca o seu nome. Ele diz assim: tu me amas? Mas Jesus não para por aí. Ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senta as minhas ovelhas, Pedro. Alimenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro já estava, sabe? Não é possível que Deus está me perguntando isso toda hora. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por que você está me perguntando isso? Por que você está me perguntando isso? Deixa ele, vai estacionar, deixa. Sabe, irmão, presta atenção aqui no que o Espírito está falando contigo. Você me ama? Aquilo para Pedro já estava constrangedor. Porque era um negócio assim. Por que Jesus fez isso, irmão? Por que Ele fez isso? Porque Ele tinha que quebrar a maldição que Pedro trouxe sobre a vida dele quando ele negou Jesus 3 vezes. Deus quebrou a maldição de Pedro ali na hora que ele disse assim: Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. 3 vezes. Deus quer quebrar as nossas maldições, irmãos. Ele quer quebrar sua maldição. É só você deixar que Ele faça isso na sua vida. E quando você deixar, você vai estar aquele Pedro lá pescando com
passando uma aguinha na rede, mas ele vai chegar perto de você e vai dizer assim, vamos para a água mais profunda, e você vai ver aquilo que eu vou fazer na sua vida. E ele fala assim, Pedro, lança a rede, faz o que você sabe fazer, mas faz do jeito que eu estou mandando você fazer. Pedro na mesma hora teve, acho que aquele, né? E ele falou assim, Senhor, eu não vou fazer isso porque eu quero, porque eu pesquei a noite toda e não peguei nada, mas eu vou fazer isso por causa da tua palavra. Não ande por coisas que o homem diz, mas ande por aquilo que Deus fala com você. Se você fizer isso, se você andar segundo a vontade de Deus, cumprindo aquilo que Ele te ensinou, é impossível o milagre não acontecer na sua vida. É impossível. O peixe vai brotar. Vai aparecer peixe de onde você nem imagina onde está aparecendo. Vai ser tanto peixe dentro do barco que o barco vai parecer que vai virar. Mas ele vai dizer assim, se eu estiver no barco, não vai virar. Vai encher de peixe, mas não vai virar, em nome de Jesus. Às vezes a gente tem medo, sabe, de se render a Cristo, de deixar Deus fazer, de andar segundo a sua vontade. Mas, irmãos, Ele quer te limpar primeiro, Ele quer fazer você um novo homem, uma nova mulher, que consegue ouvir a voz dEle e fazer a vontade dEle acontecer. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Isso é libertação. Passar pelo processo da libertação é o saber ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. É a vontade dEle que você faça isso. E tudo aquilo que você acha que é impossível de acontecer, vai chegar uma hora que vai acontecer. Mas na vontade dEle. Você imagina se Pedro diz assim, não, Senhor, não vou não. Estou muito cansado. Eu vou para casa. Vou ver o jornal, vou ver as notícias do jornal de hoje. Ver o que aconteceu com o presidente, ver o que não aconteceu com o presidente. Deixa a rede aqui no cantinho aqui, que amanhã eu vou. Sabe aquela coisa? Se você deixar para amanhã, talvez você não receba o milagre de hoje. Não deixe para amanhã o milagre que pode acontecer hoje na sua vida, em nome de Jesus. Eu sei que Deus, Ele procura pessoas que sejam como Pedro. Que apesar de todos os defeitos, apesar de todos os problemas, eles sabem ouvir a voz do Espírito Santo e acatar aquilo que Ele manda fazer. É isso que Ele procura, um coração maleável, coração contrito. A palavra de Deus diz que aquele que tem um coração contrito, jamais o Senhor lança fora, jamais, jamais. E o que eu desejo para você é que você entenda essa palavra dessa noite. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você seja guardado debaixo das mãos do Senhor, abençoado por Ele em todo momento da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, que Deus te abençoe.